vocês? Já estamos de volta com o Bianca News nesta terça-feira, dia 9 de março. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Começaremos agora esse quadro tão importante, Pense Bem, Cristiano. Ouça agora no programa Bianca News o quadro Pense Bem. É isso aí, pense bem mesmo, pense bem em tudo aquilo que você vai fazer, pense bem na sua vida, pense bem no que você está fazendo, qual legado você quer deixar para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, tudo isso. A gente tem que pensar muito bem, né? E hoje nós vamos pensar bem, vamos falar um pouco sobre um assunto muito delicado, que é o luto na Covid. Falar com a psicóloga, nossa já parceira aqui do programa, Gisele Martins. Já estamos nas redes sociais aí, já estamos no Facebook, seu Facebook, né, Gi? Boa tarde. Boa tarde pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui novamente com você, com toda a tua equipe. Muito bom para nós também, viu? A Gisele, mais uma vez lembrando, né, ela tem uma formação acadêmica aí, para quem ainda não sabe, em licenciatura, graduando em pedagogia pela Uninter. Trabalho de conclusão de curso em andamento, a implantação dos primeiros socorros psicológicos como ferramenta de prevenção do suicídio na universidade, formação em tanatologia, que é um curso que está em andamento, 2021, escuta, psicologia e saúde em Fortaleza, né, Ceará, mestre em teologia com ênfase em administração e cuidado pastoral em 2016, pela Faculdade Batista do Paraná, Curitiba, Paraná. Dissertação, o aconselhamento pastoral sob o olhar da fenomenologia existencial, uma proposta diante da angústia humana. Especialista em saúde mental pelo IBPEX, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão de Curitiba. Trabalho de conclusão, genograma, um instrumento de utilização para a saúde mental. Especialista em psicologia da saúde hospitalar no Instituto de Ensino Superior Pequeno Príncipe. Trabalho de conclusão, o pré-operatório imediato como favor desencadeante da angústia da família e revisão bibliográfica. Meu Deus do céu, você tem que meia hora só lendo o currículo da Gisele e dos profissionais que passam por aqui, viu? Muito legal, muito bom. Muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa. Eu comecei novinha, tá, Luísa? Se você se empolga, eu falava, vou apertar quantos anos ela tem, né? Gente, tudo isso aqui. Que bom que você lembrou isso, tá, Gi? Não, porque senão o pessoal vai pensar, poxa, tem quantos anos isso aí, Ai, né? meu Deus do céu. Eu já comecei mais velhinha, assim, já fiz faculdade um pouquinho mais velha. Terminei minha faculdade com 32 anos. Eu já fui, na minha época, eu era a mais velha da sala. Eu também, eu comecei com 23, né? Então, mas eu sempre tive A vontade 23 de é uma criança, foram 10 anos antes de mim, né? Mas teve gente na minha sala que entrou com 18, 17 para 18, né? Já faz uma diferença, né? Mas você vê, eu terminei faz tempo pra caramba, né, em São Paulo. Então, na minha época, quando eu terminei a faculdade, realmente eu era velha pra turma, né? Terminei com 32 anos. Imagina, hoje com 32 anos você entra de boa na faculdade, né? Tranquilamente. Nunca é tarde. Nunca. Mas quando eu terminei, eu vou falar que eu terminei em 94, gente. Imagina, em 94 eu terminei minha faculdade com 32 anos. Realmente eu era a mamãe da sala, né? Todo mundo me chamava de tia, né, já. Mas hoje não, né? Eu já falo, nossa, a galera, né, com 50 anos está fazendo faculdade, segunda faculdade, às vezes a primeira. Isso é muito legal, essa evolução é muito legal, né, Gi? E assim, especialização, cursos. E hoje o que mudou muito? O fato de você poder estudar, né, nos cursos EAD, né? Esse mesmo curso de tanatologia é lá em Fortaleza, mas eu jamais poderia ir lá para fazer o curso. Eu estou fazendo ele online. Online, que legal. E tem gente do Brasil inteiro nessa turma, isso que é legal. Isso que é legal, né? Então fortaleceu. E quando começaram os cursos EAD, ainda existia uma certa, não distinção, assim, uma certa... Recriminação. Isso. Imagina, curso online. Hoje não. Aliás, hoje, né, todos os cursos tem que fazer online, né, por conta da pandemia, né? Então, acabou, né? Mas, Gi, a gente vai falar sobre luto. Deixa eu ler um texto aqui, né, está no site aqui, inclusive da Fiocruz, aí você me corrige o que estiver errado para a gente dar uma introdução, que fala: o luto é um processo natural de resposta a um rompimento de vínculo, ou seja, quando perdemos alguém ou algo significativo na nossa vida. O significado, as explicações, os rituais de passagem entre a vida e a morte e o processo de enlutamento variam conforme cada sociedade e suas diferenças culturais, cosmológicas e religiosas.
bem como as circunstâncias em que ocorre a morte. Cada sociedade estabelece os códigos culturais aceitáveis para o estabelecimento de rituais fúnebres de seus entes queridos, que envolvem desde cerimônias de despedidas, homenagens, até modos diversos de tratamento dos corpos, como o enterro ou a cremação. A pandemia da Covid-19, iniciada em dezembro de 2019 na China e disseminada para centenas de países em poucos dias e meses, com milhares de indivíduos infectados, mortos e curados, tem provocado uma transformação profunda na sociedade contemporânea em diversos aspectos. Então, assim, comecei a ler esse texto porque tudo, né, remete à pandemia, vim falando sobre o coronavírus, né, e fala justamente sobre cada um tem uma cultura, né, de velório, de sepultamento, de cerimônia. Nós, aqui no Brasil, aqui em Moarama, reunimos centenas, milhares, né, reuníamos centenas, às vezes milhares, dependendo se é uma autoridade, né, de pessoas ali para se despedir, para abraçar o ente querido, e hoje não podemos fazer mais isso, né. Então, é uma dor muito grande, além do luto, além da perda, aí a gente tem um luto que a gente fica sem saber, né, de que forma viver. Então a gente vai falar sobre esse tema, mas antes eu já começo a minha primeira pergunta para você sobre a formação tanatologia, né, queria que você me falasse novamente um pouquinho sobre isso que a gente falou aquele dia, mas quem não acompanhou, gostaria que você me falasse agora sobre essa questão dessa formação. Então, a tanatologia, ela é uma formação que aqui no Paraná faz muito tempo que não tem, por isso que se teve alguma coisa útil do Covid foi oportunizar fazer esse curso, né, que é uma formação específica para trabalhar com questões de mortes, lutos, perdas, mas principalmente com essa questão do estudo do morte e o morrer, né? Da morte e o morrer. Quando eu sempre me interessei por esses temas, mas quando eu comecei a fazer o curso, até virei motivo de bullying, né? Do povo me tirando sarro, né? Ah, doutora morte. Que coisa, né? Porque a nossa cultura, ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com a morte. Sim, como claro. se isso não fosse acontecer. Exatamente. Né? Como se aqui no nosso lado, né? Pro lado de cá, né? No Ocidente, se evita falar, bate na madeira, né? Muda de assunto, faz cara feia. Só que o não falar não significa que isso não vai acontecer. Verdade. E não falar, e agora não só para o Covid, né, mas para tudo, né? A morte, ela precisa ser falada, porque se é uma dor completamente humana, né? Da gente sentir falta de alguém, sentir falta de algo muito importante na nossa vida, o não falar não vai deixar de acontecer. Sim. E aí a gente acaba sofrendo mais. Então, esse curso, esse que eu estou fazendo, ele termina em agosto. É um ano, né, de curso. Sim. A gente estuda vários tipos, né, de luto, porque o luto, ele não é só a questão de morte. Se a gente for pensar aqui no Covid, o luto, o que é? É a perda do vínculo com algo muito importante que a gente tinha. E aí a gente pensa sempre em morte. Verdade. Realmente, perdemos muitas pessoas. Claro. Mas o luto daquele casamento que não pôde acontecer na data que eu queria, aquela festa que teve que ser cancelada, aquele aniversário que não pôde acontecer, né? Você planejou de um jeito e teve que romper, aquela viagem que não pôde ocorrer. Então essas perdas, essas expectativas que foram frustradas, elas são também um tipo de luto. E aí existem outros lutos, né? O luto é esse que a gente conhece, né? Que morreu alguém, como que você lida com ele. O luto, ele é um processo natural, então ele não é uma doença. Né? Então o luto, ele não tem, vamos dizer assim, um tratamento para isso. Né? O luto, a gente pensa assim, vou dar uma de psicólogo, né? Todo mundo fala assim, eu escutei meia hora, eu já sou psicólogo. Imagina. Não. Né? O escutar é uma habilidade humana. Todos deveriam escutar os outros. E a gente deve fazer isso. Né? Agora, a escuta técnica, não. A escuta técnica, a escuta do psicólogo é uma escuta técnica. Ele tem que estudar 5 anos e ele tem que continuar a aperfeiçoar isso. E é diferente. E no luto, a gente precisa desenvolver tanto essa escuta técnica, daí o profissional, mas a família, os amigos, a escuta. Escutar mais do que falar. Porque se a gente for ver o tanto de besteira que as pessoas falam, né, para uma pessoa que está enlutada, você tem que ser forte, porque chorar é sinal de fraqueza, se você chorar, como é que fica a sua família? Mas o choro, ele é uma manifestação da tristeza. É uma das manifestações, porque tem pessoas que quando estão tristes, elas não conseguem chorar.
mas aí elas têm dor de estômago, elas têm dor de cabeça, elas ficam verdade. mais irritadas, elas ficam mais esquecidas, né? Então, o chorar, além de aliviar, ele faz muito bem. Então, a gente não tem que cobrar do outro para ser forte, porque não tem essa questão de ser forte e ser fraco. É a perda de algo muito importante, né? E aí, você falando sobre a questão de chorar, eu já vi vários casos de pessoas, a gente acaba sempre trazendo pra gente, né? Eu queria meu pai quando faleceu, né, que foi fazer 7 anos, eu estive com ele praticamente uma semana no hospital, né, que ele faleceu do coração, teve infarto, foi internado e não teve jeito. E aí eu fiquei praticamente uma semana e eu cuidei da parte toda de documentação, eu corri atrás, né, de tudo. Eu não chorei um minuto. Até o tempo que eu estava cuidando da documentação, atestado de óbito, correndo atrás de tudo. Não, fui reconhecer o corpo. Então, assim, eu falei, nossa, gente, mas eu tô assim, né, muito fria. Mas o que aconteceu? A hora que o caixão chegou para ser o velório, aí eu desabei, né? Então, isso também tem uma explicação, Gi, porque muitas pessoas aguentam o filme ali até um certo momento, aí depois desaba. Olha como é naturalizado, aguentam firme, né? A gente chama isso, quando a pessoa não consegue manifestar ali, de luto adiado, né? Quanto mais a pessoa segurar, assim, não, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tal coisa, é claro, alguém precisa fazer. Sim. Mas esse alguém, depois, né, de preferência alguém que não esteja envolvido, que ajude a família a ver questões de funerária, corpo, translado, para dar esse espaço para as pessoas que são mais ali ligadas ao evento, para que possam manifestar a sua tristeza. Mas se é alguém da família que precisa fazer isso, não me esqueça que depois é importante estar reavaliando como estão os sentimentos. Como estão os sentimentos. Porque você adiar isso, o luto ele só vai ficando complicado. Né? Porque a gente vem naquela cultura de que chorar é sinal de fraqueza, a gente tem que ser forte. E não falar sobre isso não deixa ninguém forte. Pelo contrário, a gente só sofre, só adia aquela tristeza, né? E esse luto que a gente fala agora em relação ao Covid, a gente está vendo um outro problema, que são as questões de rituais de despedida, né? Por conta da aglomeração. E não é só do Covid, né? Porque até outros velórios não estão podendo ficar mais tempo, justamente por conta da aglomeração. A pessoa nem faleceu por Covid e nem pode ter um velório digno. Agora, esses rituais, eles são extremamente importantes para a nossa saúde mental. Porque o cérebro, ele precisa disso para se reorganizar e aceitar o que está acontecendo. Não é aceitar de dizer, tá tudo legal, né? Mas dele entender que aquele ciclo acabou. É claro que o processo doloroso, ele continua. Então, é esperado que a pessoa fique triste. Mas aquela despedida, ela é muito importante. E quando você tira isso da pessoa, ela fica no vácuo. É como você pode ver a dor daquelas mães, daqueles pais, que os filhos desaparecem. Você não sabe se está morto, se está vivo, você não tem algo para se despedir. Né? Então, o que fazer se não pode fazer ali agora, nesses tempos que a gente está fazendo, né? Então, vai muito da criatividade da família. Desde se reunir, né? Coloca lá uma foto da pessoa, cada um fala alguma coisa, ou de acordo com a religião da pessoa, faz o seu rito, mas é muito importante fazer os rituais de despedida. Para a nossa própria saúde mental é muito importante ser feito isso. E a gente tem percebido que esse é um dos maiores sofrimentos, né, Angie, que tem acontecido. A família não conseguir se despedir, sabe? Às vezes está longe, nem pode vir de viagem para poder se despedir do ente querido, do pai, do avô, né? A pessoa não está conseguindo. Isso tem sido muito doloroso, né? Então esse luto tem sido muito doloroso. E tem hospitais que a gente vê no noticiário, que eles já percebem que o paciente não vai sobreviver, ele tem proporcionado de forma remota a despedida com os familiares. Né? Então, assim, é a questão da humanização mesmo, né? Porque quando a gente fala em morte, não é um assunto de dizer assim, nossa, que legal. Claro. Mas a única certeza que a gente tem é que vai nascer e que vai morrer. Verdade. O contrário de vida não é morte. O contrário de morte é tempo. Então, o que eu tenho feito do meu tempo? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito das minhas escolhas? Que nem quando você iniciou o programa, você disse, pense bem, pense na sua vida, pense... É isso mesmo. O que a gente tem feito?
Tem pessoas que morrem de medo de falar de morte, mas é um processo natural. Então, quanto mais difícil, não é ficar feliz com isso, né? Mas quanto mais a gente nega em conversar sobre isso, o processo do luto vai ser mais difícil. Imagino. Hoje, aí tem um luto complicado, né? Complicado. O que é esse luto complicado? Qual que é a diferença do luto complicado e do luto patológico? É a mesma coisa isso daí? Antigamente, né, as pessoas elas chamavam de luto patológico, né? Hoje, nos estudos recentes e até mesmo nessa formação que eu estou fazendo, não se usa mais o termo luto patológico, porque luto não é doença e nem se transforma em doença. O luto, quando a gente fala complicado, são justamente esse tipo de luto onde a pessoa não consegue elaborar, onde a pessoa não consegue ressignificar a vida dela começa a ficar travada. Aí você vai me dizer assim, mas tem um tempo, o luto ele é um processo individual. Essa coisa de dizer assim, 6 meses, aí você não sarou, aí pronto, já é patológico. 1 ano, não. Você perdeu o seu pai, você deixou de sentir falta dele? De jeito nenhum. Né? A diferença é que com o passar do tempo, você foi retomando a tua vida mesmo sem ele. Sim. O luto complicado, né, o antigo luto patológico, ele mostra o quê? Que a pessoa não consegue fazer essa ressignificação. Então ela tem outros problemas, né? Dificuldade de lidar com a vida, com a perda, qual era o vínculo que ela tinha com essa pessoa, vários assuntos pendentes às vezes tinham com essa pessoa, com a história ou com ela mesma. O que a gente tem que tomar cuidado é que não existe um tempo, tá? Mas a gente tem que prestar atenção nas reações que essa pessoa tem. Desde tentativa de suicídio, após a morte do ente querido, a pessoa começa a ter pensamentos de ruins mesmo, assim, de morte ou qualquer outra coisa, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? É, nesses casos, passar por uma avaliação. É muito comum, eu até achei engraçado que uma professora ela falou assim, que existe um tráfico de medicamento nos velórios, né? Não tem que medicar esse processo, esse é um processo que a gente precisa passar de dor, de tristeza. Agora, é claro que em determinados casos, o psiquiatra precisa avaliar se vai ter necessidade ou não. Porque se você não passar aquela dor, você só está adiando esse processo. E aí sim se torna um luto complicado, né? Nossa, você falando, eu sempre lembro de alguma coisa, eu trago sempre, né, para perto da gente. Por exemplo, existem pessoas, já vi algumas pessoas que tipo, alguém da família faleceu há 6, 7 meses e a pessoa ainda fala assim, eu quero morrer também, eu quero ficar junto com a pessoa, ou então, por que fulano morreu, né? Ou então, outros casos falam, nossa, ele me ferrou, sabe? Assim, situações assim, você falou, então realmente isso seriam problemas mal resolvidos. E aí me remete à questão que a gente está vivendo agora, o quanto nós temos que ser cada dia melhores, tentar resolver os problemas agora, né? Porque eu e meu filho, a gente sempre fala, cara, a vida é tão curta, né? Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe se daqui 5 minutos você vai estar vivo, né? Olha essa questão da Covid que a gente está falando aqui hoje, né? Quantos amigos nós temos que foram internados, amigos se perdendo. E aí a gente olha para o Covid e pensa assim, mas aquela pessoa não tinha nada, né? Porque quando tem comorbidade, você fala, mas a saúde dela era assim. Isso. Se eu estiver falando besteira, algum médico que me corrija aí, né? Mas muitas dessas pessoas nem sabiam que tinham alguma doença, porque nunca foram no médico. Verdade. Não fazem tratamento, não sabem nem como está a glicemia, não sabem se tem diabetes, nunca cuidou da saúde. É verdade. E infelizmente só veio descobrir que eu falo que o Covid é a doença dedo duro, né? Ela tá dedando tudo. Verdade. Tudo. Então a gente tem que pensar um pouquinho que a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode morrer de Covid, você pode morrer de qualquer outra coisa. A gente pensa assim, se você soubesse que ia morrer amanhã, você iria se despedir do seu filho, do seu marido, da maneira como se despediu hoje? Não, claro que não. Tá, mas e como é que você sabe que hoje vai ser a última vez? É verdade. Né? Então a gente pensa que vai durar para sempre. E aí não falar sobre isso, tá tudo resolvido. Né? Gi, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando do luto não reconhecido, né? E aí algumas dicas importantes para a gente finalizar, algumas dicas importantes para você dar para a nossa população, tá bom? 13 horas e 15 minutos, rápido intervalo e já voltamos com o quadro Pense em Mim. Escutou uns barulhos, você escutou? Uns barulhos parecia
Ah, eu acho que são os construtores ali. Eu achei que era Esse do barulho, celular. cara. É o ar, olha o que fica. Zzz. Então, eu tô ouvindo. Lembra que eu falei pra você ontem? É o ar, Ah, o ar é o tá. ar. Ontem também Tá tava assim. atrapalhando, hein? Não, tá saindo todo no ar. Saindo tudo no ar e no ar, né? Ah, fazer o quê, né, Gi? Engraçado, meu pai morreu e com 3 meses já. Esqueceu? Esqueci completamente assim, sabe? Aquele. Porque a gente tipo, não conviveu muito junto. É, aquilo que eu falei, depende Separou, separou da minha mãe. Ah, o meu também tá Foi separado. uma separação Mas é que depende complicada. do vínculo que a pessoa tem É, com a nós pessoa tínhamos um particular. vínculo muito grande. A gente Às se via vezes a direto. pessoa vai ter um vínculo muito maior com o petzinho dela do que com a pessoa. É, Só que direto eu penso, não, eu tento até ficar lembrando da imagem dele, como é que ele era naquela época, não agora quando ele morreu, porque ele morreu muito feio, né? Ele morreu praticamente, definiu. parecia um palito de fósforo. Ele Então, era gordo, ele era forte, ele morreu de câncer. realmente é o vínculo mesmo, né? Você Meu tá pai. no teu Face para mandar um vídeo pro povo lá? Minha mãe e meu pai estavam separados já há mais de 20 anos, mas eles tinham amizade, sabe? Muito Essa é a legal. diferença, né? Nossa, minha mãe tinha perdoado ele já da separação, né? Tal, tudo foi, minha mãe é uma. Já minha mãe é um pouco mais apegante, mais apegada. O meu medo de eu morrer é deixar meus filhos, só isso. Deixar o quê? Meus filhos. Eles ficarem tristes, entendeu? Eu entendi deixar a Netflix lá. Ai, caramba, agora. Não, eu não tem jeito, eu sou intensa. Compartilho. Deixa eu colocar meu óculos lindo, tá? Olha lá. Gente, eu tô precisando de um óculos, tá? Vou fazer uma vaquinha online aqui. Por Compre um favor. óculos pra Luísa. Ai, ai. Amanhã chega aqui uma lente de contato, daí já não precisa nem usar mais. Compartilhem nas nossas redes sociais essa entrevista super importante. É um assunto delicado, mas é importante falarmos, né? Porque faz um ano, né, que nós estamos vivendo a Covid, né? E Estou falando no microfone. não estou falando no microfone. Ele está aqui na minha frente, Cristiano. Uau, o pessoal da rede social vai ouvir. Eu tô dando um soco aqui no Cristiano daqui a pouco, viu? Ai, gente. Mas é importante falar mesmo, né, Gi, sobre isso, né? O pessoal acompanha. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí pra Gisele. Depois ela responde. Deixa eu baixar aqui. Já tá dando interferência. Pronto, agora eu posso falar. Também não vou deixar mais. Vai. 13 horas e 19 minutos, nós aqui nos bastidores, falando aqui com o pessoal da rede social. Muito obrigada pelo carinho, você que acompanha, está acompanhando através do Facebook da Gisele. Está no. Em qual? Ela tem 55 redes sociais. Gisele Martins, mas é no Face da clínica, que é GT Martins. É, GT Martins, exatamente. Vou guardar na minha cabeça, tá, Gi? Isso daí, viu? Falando com a nossa psicóloga e especialista em psicologia da saúde e hospitalar, especialista em saúde mental, em teologia com ênfase em administração e cuidado pastoral, formação em tanatologia, está cursando aí justamente sobre o que nós estamos falando aqui, né? Fazendo pedagogia, cursando pedagogia. Eu não sei mais o que ela quer, mas enfim, né? Quer ganhar dinheiro. Enquanto é jovem, vamos estudar, porque o estudo, conhecimento, eu falo, sempre repito, é a única coisa que ninguém jamais vai tirar da gente, né? Com certeza. Conhecimento é tudo. E, sobretudo, na psicologia, nesses assuntos tão delicados, né, Gi, que você tem que ter no dia a dia. Eu já perguntei outras vezes, pergunto novamente, como você faz
quando você sai do consultório, você chega em casa, para você se desligar um pouco sobre tantos assuntos que você fala, mortes, assuntos de suicídio, enfim, né? Você consegue se desligar um pouco? Isso é uma pergunta bastante recorrente, né, das pessoas, porque está aí uma das diferenças, que é a escuta técnica da escuta de um amigo. Tá? A gente estuda isso na faculdade, a gente aprende, né? São técnicas, né? Não é simplesmente ouvir e dar um palpite. Que às vezes as pessoas pensam, eu sou meio psicólogo só por ouvir. Não é, então existe técnica. É claro que faz mal, assim como você, a pessoa, não é porque ela trabalha com aquilo que não vai fazer mal. Por isso é importante eu também cuidar da minha saúde mental. Verdade. E aí você tocou no assunto, é verdade. Essa questão de você aqui, de nós, né, pessoas comuns, amigos, dar conselhos, você vê, eu sinto assim, muitas pessoas não gostam que fala, quando a pessoa está passando por alguma crise, você fala, calma, vai dar tudo certo. A pessoa fala, não quero ter calma, né? Não quero ter calma, não é isso que eu quero ouvir. Né? E porque aí, as pessoas elas querem pular a parte do sentir a dor, de sentir a tristeza, que é uma das coisas que acontece, vamos falar aqui no Brasil, né, que é não falar sobre morte. A gente não está incitando ninguém a cometer nenhum ato aí de loucura, né? Mas a gente precisa falar com respeito, com carinho, que é um processo natural. E esse processo natural, a gente tem que cuidar, é que às vezes a gente é um pouco indelicado. Né? Eu brinco que eu queria dar um curso como ir num velório. Porque tem pessoas que são indiscretas, né? Verdade. Mas agora que ele fez isso, será que ele foi pro céu? Gente, você tem que ser forte agora para cuidar dos seus filhos. É verdade. Não, você vai ter outros. Não, mas você tem mais. Então, assim, cada perda é única. A gente ouve de tudo. E a gente tem que tomar cuidado, porque então o que fala para uma pessoa que tem lutado? Não se fala. A ideia é ótima, viu, Gi? De montar um grupo online, né? De um curso online. A gente fala, que loucura dessas coisas. Não, gente, é verdade mesmo, porque faz muito tempo que eu não tenho ido a velórios, porque assim, o último que eu fui foi do meu cunhado. E eu ainda sinto muito, né? Porque foi meu pai, depois minha irmã, né? Que foi em São Paulo, fez 2 anos de câncer. E meu cunhado de AVC, né? Graças a Deus, também não. Assim, não deu tempo eles chegarem nessa pandemia, foram outras mortes. Mas a gente realmente não sabe o que falar. Então, por exemplo, quando alguém chega para mim, essa semana faleceu o pastor, né? Da Igreja Bola de Neve, e eu cheguei a conhecê-lo. E a pastora da minha sobrinha, ela estava muito mal, né? Eu falei, filha, eu não sei o que te falar. E na verdade a gente não tem que falar. Não é? Então eu falei assim, eu não tenho que falar. A nossa cultura, ela acha que a gente tem que ter uma resposta para tudo e uma fala para tudo. E você vai falar o quê? Porque então, se você falasse assim, o que você quer que eu faça? Você não vai poder trazer de volta a pessoa. Então não tem que falar. Se você ir lá, dar um abraço, busca um copo d'água, pergunta se quer comer alguma coisa, porque geralmente quem está enlutado, se tem uma coisa que esquece de comer, de ir no banheiro. Então são cuidados. E não intromissões, né? De você ir lá fazer um comentário para tentar ajudar, às vezes acaba sendo até indelicado. Não, e é tão ruim agora, nós estamos falando do luto na Covid, a gente não pode nem dar um abraço. Né? Mas pode telefonar, pode mandar uma mensagem. Isso, né? Tô aqui, porque assim, antes da pessoa falecer, o que a gente escuta? Deus vai curar, porque vai ficar tudo bem, por que vai ficar tudo bem? Aí depois que morre, cadê? Ninguém aparece mais para falar nada. É verdade. E aí a pessoa fica sozinha. Então, será que eu não tive fé? Será que agora eu não tenho amigos? Porque como a gente não fala sobre morte, aí quando ela acontece, ninguém sabe o que fazer. É verdade. Então, são assuntos da vida, por isso que eu falo que os meus gostos profissionais, né? Aí você vai falar assim, nossa, a Gisele vem aqui, ela só fala de doença, só fala de suicídio, só fala de câncer. Mas é porque são áreas que a psicologia ela também pode e deve trabalhar. Porque o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Agora, como lidar com o sofrimento, a nossa cultura ela pode atrapalhar muito. E olha só, eu tenho uma amiga, ela tem 19 anos, agora ela parou, mas ela trabalhava, simplesmente ela fazia maquiagem nos mortos. Né? Nas pessoas, nas pessoas que faleceram. Eu falei assim, nossa, mas você é uma criança, né? Como você consegue lidar com isso? Ela falou assim, normal pra mim, né? Eu sei que eles precisam, a família precisa, a família não vai conseguir, e ela faz aquela maquiagem normal, né, que precisa ser feita, ela cuida, né, do morto ali para colocar no caixão. Eu falei, gente, e eu disse para ela, falei assim, gente, que profissão mais linda, mais digna, porque assim, né, você precisa preparar o corpo, né, vai ter que passar não sei se é um pó, não faço ideia, mas assim, preparar o corpo, né, para a pessoa.
ser sepultada dignamente, a família precisa que ela seja com aparência boa, né? Com aparência bonita. Então, não é digno. Eu falei, cara, é uma Por isso que a gente tem que levar a vida mais leve, porque esse dia ele vai chegar, né? Então, como você falou assim, o que você vai deixar do teu legado, né? A tua memória, ela vai ser encerrada, a Luísa, quando a última pessoa lembrar de você depois que você partiu. E tem pessoas que partem e a gente fala assim, foi tarde, né? Exatamente. E já pensou que triste? Nossa, por isso que a gente tem que pensar como é que a gente vive hoje. Eu venho puxar o pé de todo mundo que faz de mim. Não tô brincando. Os nossos relacionamentos, como eles são, o que as pessoas pensam da gente. Claro, a gente não vai ficar escravizado do que o outro pensa da gente, mas é importante a gente pensar enquanto está vivo. Claro. Né? O que eu tenho feito, mandar uma mensagem para aquela pessoa que você ama. Ah, mas ele sabe que eu amo. Ah, tá, só faz 40 anos atrás que falou. Que é verdade, né? Não sabe então, nem como a pessoa está. É expressar enquanto a gente tem oportunidade. Verdade. Gi, a gente está quase terminando. Eu não falei do luto não reconhecido. Não sei se você já falou, mas o que é o luto não reconhecido para a gente encerrar? O luto não reconhecido são aqueles que a gente não dá importância. Porque, por exemplo, a gente está vivendo agora com os profissionais da saúde, não é de hoje, né? Num hospital, por exemplo, quantas mortes tem por dia? Às vezes aquele paciente, ele acaba criando um vínculo com os profissionais. Ficam lá dias na UTI, dias ali de internamento. E de repente aquele paciente se foi. Aí se pensa muito na família, na dor da família. Mas e da equipe técnica? Né? Do médico que não conseguiu salvar, né? Que a gente tem aquela ideia assim, que o médico vai salvar. E aí como é que fica? Aquele enfermeiro, aquela pessoa que limpa o quarto depois que tem que tirar o corpo. Como é o luto dessas pessoas? E a gente fala que é um luto não reconhecido. Olha só. Que existem trabalhos excelentes que são feitos dentro dos hospitais, que é justamente isso. Trabalhar com esse sentimento. Porque aí, de novo, quando você nega aquilo que está acontecendo, você só vai adiando. E esse luto adiado, e esse luto não reconhecido, ele pode se transformar num luto complicado. Então, você falar a respeito dos medos, das perdas, como estão os nossos profissionais de saúde, essa carga em cima deles, porque é um luto também. Claro. E é claro, eles não perdem pacientes só pelo Covid. O problema é que agora está todo mundo olhando para cima deles, né? E aí como é que eles estão dando conta? Como é que está sendo a vida deles. E existem outros tipos de luto também, né? Mas agora, especificamente, né, em outro momento a gente volta a falar disso, mas especificamente o luto no Covid, o que a gente tem que pensar? Ajudar os nossos parentes, os nossos amigos através de mensagens, de apoio, se perceber que pensamentos ansiosos, depressivos, né? A pessoa não consegue dormir, não consegue de jeito nenhum, ela percebe que está bem difícil mesmo ela lidar com a vida dela, ela pedir ajuda. Tá certo. Gi, a gente agradece demais você, mais uma vez, por essas informações tão importantes, né? Tem assuntos aí pra gente conversar várias vezes. Se você não vier terça-feira que vem, na outra terça a gente marca para você estar aqui, porque assim, hoje, exatamente hoje, eu assim, acho que o assunto foi muito, muito importante e a gente precisa falar mais sobre isso. E aí eu quero finalizar falando justamente sobre esse que eu não sabia o que era o luto não reconhecido, e mandar justamente os nossos abraços, reconhecer o trabalho dos nossos profissionais da saúde que estão à frente aí da Covid, e eu fico imaginando que sofrimento que é, que dor para eles quando eles perdem uma pessoa e a gente não vê que às vezes eles podem chorar até num corredor, no banheiro, quando eles perdem, né, uma vida. Só que eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda, imagina, né, o sofrimento deles, precisam de ajuda, né. Então, deixa a sua dica aí pra gente terminar, pra gente encerrar. A minha dica é que nós possamos investir em saúde mental. A saúde mental, ele é investimento, ele não é prejuízo, é investimento a curto, a médio e a longo prazo. Não é gasto, é investimento. Todo mundo sai no lucro quando a gente investe em saúde mental. E aí o luto, ele vai ter um processo natural mais tranquilo. Obrigada. E aí a minha dica é: atenção, senhores administradores, senhores gestores, precisa realmente investir mais em profissionais nesta área da psicologia. Eu vejo que os municípios não investem tanto assim, tem poucos profissionais na área da psicologia
cuidando dos nossos pacientes, cuidando das pessoas que precisam. Essa semana nós tivemos uma situação de um jovem, né, passei para você, a minha pergunta ficou depois, e agora? Volta para casa, e agora? Como é que fica? Essa pessoa precisa de um atendimento psicológico, se não psiquiátrico, se não atendimento psicológico, precisa de um profissional dessa área, para ele não ter um problema mais grave depois. Isso uma situação. Mas quantos outros problemas nós temos aqui em Moarama? E aí tem toda a região, né? Então, assim, nós não temos profissionais suficientes para atender. Então, a saúde pública é fundamental, cuidar da saúde mental é fundamental, não só durante a pandemia, mas todos os dias do ano, né? Todos os outros E anos. muitos problemas que a gente está tendo na pandemia, na verdade, em saúde mental, eram problemas que já existiam. Aham. E aí, vamos dizer assim, o copinho derramou, né? Verdade. Gi, minha querida psicóloga, muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Feliz Dia da Mulher novamente, Opa, por ontem. obrigada, para você também. Ai, um ótimo trabalho para você. Que Deus abençoe muito por esse trabalho tão maravilhoso que você faz. Difícil pra caramba, né? Mas necessário. Então a gente deseja muita sorte para você. Uma ótima tarde para você, tá bom? Beijo no coração. Obrigada às pessoas que estão nas redes sociais aí, no Facebook da Gi. Compartilhem. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir do meio-dia aqui no Bianca News. Uma tarde abençoada e até amanhã.